hoje o nosso foco com essa live é trazer essa informação para os nossos seguidores. E, gente, não deixa de seguir, vai lá seguir a Carla Baione, excelente profissional aqui de São Mateus do Sul. Hoje o foco é entender o que a menopausa traz nessa parte da estrutura óssea, não somente ossos do movimento, mas também dos ossos da face, da parte da ortodontia. Quando nós pensamos na menopausa, quando vem a palavra menopausa na cabeça, ela vem com um conceito que é uma doença. E, na verdade, nós temos que entender que a menopausa ela é uma fase natural da mulher. Com essa fase natural, vai vir alguns sintomas que é próprio do reajuste hormonal. Mas qual que é a repercussão na estrutura óssea? Ela não é só você fazer uma ingestão de cálcio e ele já sabe para onde ele tem que ir. O organismo ele tem mecanismos e bombas que, para funcionar, precisam de hormônios. Você faz a ingestão do cálcio, eles vão direcionar para que eles vão para o osso. Participar de outros mecanismos, bombas só de potássio, mecanismos de dor, de parada de dor, de funcionamento do coração, de funcionamento de órgãos. A mulher começa a ter um decaimento, muitas vezes uma coisa chamada osteopenia. Uma perda leve de cálcio para onde? Para o sangue. Então, aquele cálcio que deveria ficar no osso, no dente, parte das estruturas, em especial da boca, fica circulante. Isso vai ter outros efeitos em outros órgãos também, mas em especial na boca, essa não fixação no lugar certo vai acarretar, gente, é uma lista de problemas. Porque daí o problema ele não fica só no osso. A reposição hormonal ela foi demonizada. Temos que entender que muitas vezes a reposição hormonal traz muitos benefícios para a mulher. Ainda mais no período de climatério, onde começa a apresentar os primeiros sintomas da menopausa. E começa ali anos antes do cesse da menstruação. Quando começa a ter essa queda estrogênica, essa alteração metabólica, o que o nosso corpo vai fazer? Vai liberar paratormônio vai lá no osso, tira esse cálcio e joga para a corrente sanguínea. E na hora que ele joga para a corrente sanguínea, esse osso ele vai ficando empobrecido de cálcio. Eles são compostos, né, para eles estarem fixos, de raiz e osso. A raiz tem que estar dentro do osso. Sim. Se você começa a perder qualidade de osso e ter uma deflexão maior do que deveria, você vai sentir os dentes com mobilidade e mais fáceis de sair. Quer dizer, você tinha uma parede rigorosa, rígida, de repente ela perdeu qualidade. Porque o bifosfanato, ele conta que aquela superfície onde ele entra tem que ficar bem dura. Uhum. Quando a gente vai colocar um implante ali, esse implante fica tão duro ali em relação àquele osso que é mantido por bifosfanato, que ele não consegue entender que aquela peça do implante pode ser aderida. Se o implante fosse um intruso, então ele manda o implante embora. Esse bisfosfanato seria o residronato, seria o alendronato, perde a mobilidade, né? A flexibilidade do Ele osso. tem que ter uma certa flexibilidade. Que é por isso que o osso é cheio de furinho. Por que o osso ele não é uma coisa sólida? Porque ele tem um sistema de amortecimento para todo o corpo e para a boca também. Quando você toma o alendronato, você perde o seu sistema de amortecimento. Tudo vira impacto, causa fissura no osso e o osso rejeita o implante. Esse aqui é um osso normal. Já é mais poroso o osso com osteopenia. Ao mesmo tempo, olha só como que é um osso com osteoporose. De salivar, pH, microbiota. Também sofre alterações na menopausa? Muda tudo. Você tem uma atrofia de toda a boca. Tudo que acontece aqui, Gi, acontece lá embaixo. E o que acontece lá embaixo, acontece aqui também. Tá seco lá, tá seco aqui. A responsabilidade agora para o paciente. O problema é que a maioria dos pacientes começam a procurar ajuda quando já está com osteopenia, quando já está com osteoporose. Eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, o médico não é para tratar doença, o médico é para prevenir doença. Para saber se eu tenho osteopenia, tem que fazer uma densitometria óssea. O nome não é fácil, densitometria óssea. Quais são os primeiros mitos que aparecem quando a gente fala em menopausa? Primeira coisa, que menopausa é doença. Eu falei, menopausa não é doença, menopausa é uma fase natural do corpo da mulher, tá? Por causa dessa variação hormonal dentro do processo do envelhecimento. O que nós fazemos com o tratamento hormonal, suplementação, é evitar que esse processo gere outras patologias.
próprias do processo de envelhecimento, né? Que é a flacidez da pele, perda de massa óssea, a piora da visão, piora do intestino, piora da questão da mucosa vaginal, a atrofia. Então, nós fazemos o quê? Tratar essa fase para que você entre mais saudável possível. Outro mito que só afeta o sistema reprodutor. Ela afeta também, tem um impacto no corpo inteiro, tudo está envolvido. A baixa de imunidade, piora no defesa hormonal, diminui libido, densificação óssea, alteração neurológica no sentido de esquecimento, de perda de memória, né? Então, há muitas situações aqui envolvidas. Ossos, músculos, cérebro, pele, coração, dentes. Tudo isso porque as mulheres não cuidam do estrogênio. Lógico que tem as suas contraindicações, que isso é visto na consulta com o seu médico. Tenho 45 anos, há 4 meses para cá, todo mês estou sangrando muito, com muito coágulo. Seria por causa da menopausa? Márcia, prima do meu coração, my heart. O que acontece? Tem que avaliar para verificar se não tem nenhuma outra causa, né? O mioma, adenomiose, endometriose, alterações ovarianas, que podem estar fazendo com que você tenha esse sangramento. Lógico, a idade, os 45 anos aí, podem estar indicando o ingresso, né, na menopausa? Pode, que normalmente essa fase inicia aos 45 anos. Mas deve-se fazer toda uma verificação por trás. Outro mito na menopausa. Não é preciso ir ao dentista na menopausa. Mas olha... O que você fala sobre isso? Aí que você tem que ir no dentista. Porque o que não dá para ter, dependendo se você fizer uso de algumas medicações, não dá para ter problema. É o contrário, você tem que ir mais no dentista para prevenir. Você tem que cuidar mais. Existe um lado psicológico junto com isso. Porque quando a mulher vai entrar na pausa, essa pausa que ela começa a ter maior, ela começa a ter pausas menstruais, ela começa a ter pausa na memória, ela começa a ter pausa no autocuidado, ela começa a se sentir menos feminina, ela começa a se sentir menos bonita, e tem gente que se sente menos bonita e encara isso como não vou me cuidar mais. Tem gente que não, eu tô me sentindo menos bonita, eu vou procurar ficar mais bonita, mas via de regra não é isso. A menopausa, ela vem com um fundo bastante depressivo. Você observa que muitas mulheres na menopausa vêm sentindo uma depressão. E nem sempre é psíquica. Você tem um monte de planos na tua cabeça e o teu corpo não te obedece. E aí você se sente mais impotente. Aí você olha, se você é casado, você olha pro teu marido, você fala assim, meu Deus do céu, por que eu casei com ele? Porque dá uma desaparecida no amor. Você tem uma baixa libido. Osteoporose só aparece em idosos. É um dos mitos que eu mais acho que predomina na mentalidade das pessoas, né? E, na verdade, as mulheres, quando chegam na terceira idade, normalmente já estão com os ossos fracos por não ter cuidado. É aquela coisa que eu falei, nós temos que puxar a responsabilidade para o paciente no sentido de que tem que cuidar antes para evitar o problema. Começa ali por volta dos 40, 42, 43, né? O que é isso? O que é antes da menopausa, o processo e depois? Como que se chama e o que é cada fase? Pausa, ela tem... Na verdade, menopausa é um dia, viu, gente? É um dia na vida da mulher. Mulher, quando vai entrar na menopausa, quando o corpo está se preparando para entrar na menopausa, onde há as variações hormonais, esse período é chamado de climatério. Esse período começa por volta ali dos 45 anos. Em algumas mulheres, a depender da genética, do histórico familiar, pode iniciar antes, tá? Anos antes. Quando ela ingressa na menopausa, quando ela ingressa nesse climatério, começa a haver os primeiros sintomas de variações hormonais, né? Aonde ela começa a ter os primeiros sintomas, que vai aí receber o nome de menopausa. Quando que eu falo que a paciente está com menopausa, está na menopausa mesmo? Quando ela fica 12 meses consecutivos sem menstruar. E vamos abrir aqui um parêntese para deixar claro que mulher que tira o útero não está na menopausa, tá, gente? Ela só entra na menopausa quando você tira os ovários, tá? O útero não tem capacidade de produção hormonal. O útero ele é um órgão receptor para o desenvolvimento de vida, tá? O órgão que produz hormônio é ovário. Então, quando muita mulher chega aqui no consultório e fala, não, eu tirei o útero, eu tinha 40 anos, estava na menopausa. Não é assim que funciona, tá? O útero, ele é um órgão ali para reprodução. Já que o órgão hormonal, que a gente chama de gônadas, são os ovários, tá? Então, a mulher, quando ela fica 12 meses sem menstruar, é considerada menopausa, tá? Então, o processo pós-menopausa também é chamado de climatério, entende? Só que é pós-menopáusico.
entende? Tem o climatério pré-menopausa, né? E tem o climatério pós-menopausa, que são os mesmos sintomas e às vezes um pouco mais intensificados, devido à baixa ainda mais desses hormônios, né? Que normalmente perduram aí por volta de 8 a 10 anos em muitas mulheres. Mas a maioria, às vezes, fica ali com sintomatologia de 5 anos, tá? Mas pode perdurar até os 60, sim. Tá? Gi, eu percebo que as mulheres que estão aí no climatério, no pós, então, elas têm um alto índice de bruxismo, ranger os dentes ali, tem um desgaste muito grande e elas entram num processo de ansiedade muito grande. Uhum. O que faz com que a mulher não durma? Por que elas têm insônia? E nessa insônia vem esse processo de ansiedade, essa fome. O que no hormônio causa isso? Por que isso acontece? Aquele calor, ela fala, eu acordo porque eu sinto um calor, fogo, de repente estou me descobrindo, estou me cobrindo. Tá com problema, ela fala assim, tudo com problema no termostato. O que acontece? Com a variação hormonal, principalmente do estrógeno, a mulher também sofre uma desregulação nos receptores da temperatura. Né? Porque o estrogênio da mulher, ele age em tudo, né? Age na pele, age no músculo, age no cérebro, né? Assim como a testosterona é para o homem, o estrogênio é para a mulher. Então, quando há esse descenso de estrogênio, essa variação hormonal, e a mulher às vezes tem uma descarga de estrógeno, depois um recuo, né? Ela começa a ter esse processo de adaptação da temperatura. Esse fogaço, na verdade, é uma adaptação do corpo frente a essa nova fase. Assim como a criança, quando vai entrar na puberdade, tem um aquecimento do corpo, aparece aquecimento em zonas de articulações, em zonas testiculares, modificação de odores, né? O corpo está se adaptando para a fase ali. Quando a mulher está no período mais fértil, a temperatura do corpo aumenta para poder facilitar a fecundação, para acomodar melhor o espermatozoide, né? Assim é na menopausa. As variações hormonais fazem com que a mulher tenha momentos de um calor que começa de baixo para cima, e é literal, é um calor que começa de baixo para cima e vem subindo, né? E que passa instantaneamente, justamente porque quando você perde esse hormônio e o corpo sente essa variação, nós também temos um termostato no cérebro, que é o centro da temperatura, que tenta controlar. Então fica esse jogo hormonal gonodal com o cérebro, entende? Fazendo com que a mulher tenha esse descontrole aí no eixo da temperatura. Não é só mais a menopausa, a casa caiu. A casa caiu. Né? A partir dos 30 anos a gente entra num processo de envelhecimento, de senilidade, e aí isso na menopausa tá pegando. Eu não vou conseguir te reabilitar se você não tiver uma mucosa saudável, um osso saudável, uma condição, gente, psíquica bem, você tem que estar bem. Senão tudo que você olhar na boca, você não vai gostar. Além de não ficar saudável, você não vai gostar. Então, a gente precisa, lógico, resgatar a tua boca, o teu sorriso, mas a gente precisa te resgatar toda como ser humano, toda. Você precisa entender algumas coisas e precisa entender da saúde. Eu aprendi com o Gi também o seguinte, às vezes a gente pega o exame de sangue e olha dentro daquele parâmetro ali e fala, tá tudo certo, tá comigo, tá tudo bem. A gente vai lá, fica tentando analisar comigo, tá tudo certo. Aquele parâmetro é um parâmetro de uma pessoa de 1,65 m e 60 quilos. Meu Deus, eu tenho 1,58 m e eu peso 50. Aquele parâmetro lá não foi feito para mim. Mas eu olho e falo, tá pertinho, quase que eu tô doente, mas eu não tô. Você tá? Porque você tinha que estar mais equilibrado. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. Não adianta você olhar o padrão de referência, porque o padrão de referência é para a estrutura de um corpo de uma pessoa de estatura mediana com peso X, né? Com a sua curva de acerto e erro de 10% para cima e para baixo, né? Mas dentro dos padrões de referência existe o que é o valor ideal, que é o que nós temos que olhar. O valor ideal para aquela pessoa. Para aquela pessoa é tanto, entende? Isso vai depender muito da estrutura da paciente. Uma coisa, a menopausa interfere diretamente na questão do pH da mucosa, né, da boca. O que o pH tem de importância, o controle do pH da boca tem de importância para a questão da estruturação dos dentes? A boca, ela tem que ser levemente acidificada, levemente. Quando ela não é levemente acidificada, você começa a ter fungo, você começa a ter alguns problemas de fungo, você começa a ter bactérias, você tem que ter cura na boca. A parte neural entende que ela não precisa lubrificar tanto, ela não precisa... Você deixa de ter uma limpeza mecânica dos dentes que você tem naturalmente. Então, você deixa de ter a reposição
de cálcio que ficaria circulante ali, ele fica comprometido em outras coisas, tentando equilibrar o pH, porque o organismo ele tenta o tempo todo, e é como se ele se distraísse, deixasse de repor o cálcio lá no dente. Ele deixa de fazer a função que seria, ele vira assim, repor cálcio no dente é opcional. Eu preciso equilibrar pH. Entendi. Então, pH salivar. E aí você tem alteração de alimento, você tem alteração do início da digestão. Você fica com a tua boca básica, a boca básica não inicia o processo de digestão, você vai engolir, você vai ficar sentindo como se você tivesse pequenos arrotos, você fala assim, essa comida não me caiu bem. Tudo isso porque o pH da boca está alterado. Tá básico. Tá básico e não produz as enzimas necessárias, a saliva não consegue produzir as enzimas necessárias para auxiliar no processo de digestão? Na primeira fase da digestão. Ela não forma adequadamente nem o bolo para você engolir. Então a comida cai, eu falo, tiro porrada e bomba. Chega no estômago e você fala, nossa, mas essa comida é tão boa, tem me feito mal. De repente, não. A tua saliva que está tão básica que ela não inicia aquele processo onde ela tem que iniciar. E há algum procedimento laboratorial para verificar o pH, o equilíbrio dessa situação da boca? A gente tem testes laboratoriais da saliva. Só que quando a pessoa conta o que está acontecendo, como ela está se sentindo nas outras coisas, a gente já sabe que vai dar alterado. Então, eu sempre oriento a pessoa a tratar o organismo como um todo. Porque eu sei que vai dar alterada. Mas como que eu vou fazer para aquela saliva voltar a ser saudável? Eu preciso que a pessoa inteira seja saudável. Não tem o que eu faça, falar assim, vai fazer um bochecho. Nada disso vai trazer uma saliva saudável, um pH saudável para a boca. O que vai trazer é, lógico, um organismo saudável, alimentação correta, higienização correta, mas eu não vou conseguir produzir mais saliva e saliva para deixar o ambiente mais saudável se o resto do corpo está exigindo também o meu líquido. Pessoa desidratada. O que você acha sobre aquela saliva artificial? Eu acho ela boa se você não tem mais a capacidade de produção. Paciente que passou muitas vezes por quimioterapia, radioterapia em área de cabeça e pescoço, pessoas que tomam psicotrópicos, pessoas que tomam medicações que são concorrentes e que fazem com que você... Eu acho válido. Eu acho bom. Mas se você carregar uma garrafinha de água e beber bastante água, faz às vezes. Faz às vezes, né? Porque saliva artificial é cara para você ficar fazendo a manutenção, né? É cara. E a água é mais acessível ali, né? E você falou sobre a questão da quimioterapia, no caso a radioterapia, cabeça pescoço. Você está me falando então sobre a questão da ressequidade por mucosite, né? Mucosite. Então, com a quimioterapia, a radioterapia, você acaba tendo... O que é a mucosite? É a inflamação da gengiva pela falta da saliva. A boca seca, a gente nem percebe a importância que tem as coisas. Eu tô falando, a boca desliza o tempo todo. Quando seca, tudo que eu vou fazer, machuca. Cada comida que eu vou comer, machuca. Então, você tem um monte de machucados ali, e esses machucados vão se somando, porque onde estava machucado, você vai comer de novo, vai machucar, e vão ficando grandes, como se fossem aftas. Chamam aftas de muclix. Então, essas grandes aftas, elas demoram para sarar, de 15 a 21 dias, se você não machucar mais ali. Então, em nome disso, hoje o que você faz? Ozonioterapia, saliva artificial, se tiver infecção secundária, medicação tópica. A gente tem uma série de medicações que podem ser feitas ali, mas água, muita água. Mas é incrível como a gente não tem percepção da necessidade das coisas, né? Quantas pessoas aqui já pararam para pensar para que serve a saliva, né? Por que a gente produz saliva, né? E acha que a saliva é somente algo que está ali, né? E não é. É para hidratar a mucosa, porque se a nossa boca tivesse seca, ao conversar já agride a mucosa. Que você é muito especial, paciente, para você focar na solução dos teus problemas num lugar só. A boca faz parte do todo. Ela é muito importante. Mas se você estiver desconfiada, se você tá já com a menstruação
falha 2, 3 meses, vem vem fraca, vem ralinha. Se você não dorme à noite, ou você dorme e acorda cansada, sem memória, sente fraqueza muscular, boca seca, baixa libido, você tá com um monte de problema e você vai ter problema na boca também. Agora, não deixar a coisa ir muito adiante, amiga. Porque senão, depois, chega uma hora que eu não tenho como te tratar. Eu não tenho como tratar o teu sorriso, fica limitado. Eu não consigo te oferecer o melhor que você com certeza precisa. Então, eu preciso que você se ame para que a gente da área da saúde possa, com o nosso amor, se unir a você e cuidar de você com amor, com carinho que você precisa. Então, a menopausa, ela é uma coisa que vai acontecer com a mulher, mas os efeitos deletérios dela não precisam chegar lá no final. Você pode prevenir antes. Então, você chega para cuidar do teu sorriso antes. Você não precisa cuidar do teu sorriso no fim. Você não precisa se deixar tanto para depois. Não é isso que a sua família quer, é isso que eu percebo. Então, você repartir as tuas angústias, os teus sentimentos, as tuas sensações com o teu parceiro, com o teu filho, você fazer a tua família, você permitir que a tua família seja a sua família, é importante. É uma coisa além do físico, é você permitir ser cuidada. Então, eu quero que você chegue para cuidar do teu sorriso e eu quero cuidar de você como um todo. Lógico, eu vou te perguntar 1000 coisas. E tem coisa que é da minha alçada e tem coisa que não é da minha alçada. Tá? Eu gosto muito do Gi, gosto da visão que ele tem. Ele é um médico integrativo, ele tem essa visão geral, que é por isso que nós estamos conversando de boca hoje. Mas eu quero que você entenda o quanto você é especial e que você não precisa chegar numa situação grave. Você pode vir aqui para eu cuidar e te orientar antes. Para que você nem tenha, às vezes nem tenha que fazer o implante, não tenha que tirar dente. Né? A gente está falando de coisas mais graves. Mas eu quero que você chegue e eu quero te ver bem. Sempre. Então, esse é meu recado. Que eu tô aqui para cuidar do seu sorriso. Mas antes de cuidar do seu sorriso, eu quero que você tenha motivos para sorrir. A menopausa é inevitável, né? Mas os problemas que a menopausa pode trazer, esses sim são evitáveis. Então a gente tem que focar na nossa saúde, focar no processo para poder envelhecer bem. Porque a nossa meta não é envelhecer bem, com saúde. Né? Então, muito obrigado, doutora Baione, muito obrigado. Gente, não deixa de seguir, né, a doutora Baione, muito obrigado por essa live, né? Eu vou deixar ela salva, tá? Que Deus nos abençoe e que todo mundo aqui possa ter entendido a importância da saúde bucal na menopausa e as complicações que isso pode trazer para si, né? Quando não visto no tempo certo, no tempo hábil, de maneira que possa evitar problemas mais graves no futuro, tá? Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, adorei. Imagina. Beijo. Beijo. Gente, fica com Deus. E estamos todo mundo junto, viu? Tchau, tchau. Beijão. Tchau, gente. Beijão.